nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando nossos estudos, volume 2, agora é o capítulo 27, dia 31 de maio de 1899. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e, ao mesmo tempo, viu o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus, e quase queria convencer aos outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se então para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. E até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis, e também sacerdotes e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre as minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes, dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração. Isto eu permito, mas o resto não. Não. Seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e contra das criaturas não te preocupes. Deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Então a Luísa, ela estava no estado habitual dela, que é fora do corpo, né? E aí ela viu Jesus conversando com o padre, né, num estado espiritual. Ela teve uma visão de Jesus conversando com o sacerdote. Não era o sacerdote que estava ali visitando ela, e aí Jesus estava bravo com ele ali no quarto dela, não é? Ela estava espiritualmente ali, né, naquele estado dela de petrificação, e ela teve essa visão de Jesus conversando com o sacerdote espiritualmente. E Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, estava chateado com ele. Um pouquinho chateado, desgostoso, né? Porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus. Então, o confessor, ele estava acreditando plenamente na Luísa. Então, Deus estava um pouco desgostoso com ele, porque ele estava sendo colaborativo para ajudar a Luísa. Ele estava do lado da Luísa, querendo defender a Luísa. Então, não era assim um estado em que Jesus estava bravo, ou muito bravo com ele, mas estava um pouco desgostoso por causa do exagero dele, né, de querer que aprovassem, que todos aprovassem, né, que o estado da Luísa é obra de Deus. E não é essa a intenção de Deus, né? Não é essa a intenção. Deus, ele nunca permite plenamente as coisas na terra de uma forma favorável, né? Ele não permite, tem todo um para quê de tudo que ele faz, né? E quase queria convencer-me aos outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Não pode, né? Porque ele é um confessor e ele não pode, né? Para poder provar para alguma coisa para as pessoas, ele informar coisas segredos de confissão, né? Então Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. Até eu tive adversários, né? Então ele quis dizer, não precisa ficar fazendo esse exagero de querer, né, agradar a todos e convencer a todos, modo de falar, né? E até fornecendo informações privadas, né, de um confessionário que não pode fazer isso. E isto eu tive adversários, pessoas que não gostavam de mim, que não acreditavam em mim, que não, né, que não confiavam que eu era uma pessoa de Deus, né?
E isso em pessoas até das mais notáveis, como sacerdotes e outras dignidades da religião, né? Jesus teve esses adversários nos fariseus, que eram as pessoas mais estudiosas da época sobre as leis de Moisés, sobre toda, né, as escrituras da época. E tiveram eles que dizer sobre as minhas obras, até me taxar de endemoniado. Então, os próprios fariseus, que eram grandes estudiosos e dignidades, sumos sacerdotes, né, como como que é o nome dele, meu Deus? Tinha os rabis, que eram os grandes estudiosos que davam aulas, né? Os rabis eram dignidades que também questionavam as obras de Jesus e eram adversários de Jesus, que duvidaram de Jesus, né? E até no caso dos fariseus, taxaram Jesus de endemoniado, que as obras de Jesus eram de Beelzebul, né? E essas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito. Então é vontade de Deus que aconteça essas oposições. Eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Tá vendo? Eu as permito, as oposições com as pessoas, para que ao seu tempo possa brilhar mais a verdade, né? Depois que aconteceu os fatos, aí que a pessoa disse alguma coisa lá atrás e depois que aconteceu os fatos, né, da justiça, das consequências, né, ou então as confirmações, aí vai brilhar a verdade que a pessoa disse. Que queira ser aconselhado, se você quiser ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos, e até doutos para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito. Então ele pode se aconselhar por 2 ou 3 sacerdotes que ele confia, né? Para ter luz a respeito da Luísa e até para fazer o que eu quero nas coisas que se deve fazer, que é divulgar os escritos da Luísa. Como é o conselho dos bons e a oração. Isto eu permito, mas o resto não. Falar, né? Segredos não pode, né? De confissão não. Não, seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria. Olha que sério, né? O que muito me desgosta. Então, você querer exagerar ali, de querer falar, né, coisas grandiosas ali do confessionário, explicar milagres e extraordinários da Luísa, coisas assim, para convencer, sendo que são coisas guardadas, né, 7 chaves no segredo do confessionário, coisas que ela disse, milagres que aconteceu, que foi registrado ali e tal, né, que são coisas que ela não quer que seja conhecido, blá blá blá, porque deve ter muitos milagres, muitas coisas, muitas sensações, muitas experiências que a Luísa, né, guardou só para ela e para o padre, né? Então, iria colocar isso em desperdício, né? Falar com essas pessoas, porque elas não iriam aproveitar em nada e poderiam até fazer zombaria dessas coisas, né? Por exemplo, um casamento místico, né? Experiências que a Luísa teve, eles poderiam colocar tudo em zombaria, o que muito iria desgostar Jesus, tá? Depois me disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples. Tá vendo? O que eu quero de ti, Luísa, é que você trabalhe reta e simples, que do pró e do contra dessas pessoas não te preocupes, deixe-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo sobre essas pessoas, né? Pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Por quê? Jesus não era sempre favorável, visto favoravelmente pelas pessoas. Ela também não vai ser. Então, ela tem que aceitar que algumas pessoas vão ser contra ela e vão, né, persegui-la ou vão, né, duvidar das obras que Deus está fazendo na vida dela. Faz parte, isso faz parte. Nós, na nossa vida, também vamos passar por isso. Eu estou passando por isso lá na Pastoral do Campo, né? Pessoas falaram mal de mim, eu fazendo da melhor forma possível, retamente o meu trabalho, de forma simples, reta, e as pessoas não são favoráveis, elas, né, começaram a criticar o meu jeito, o meu tom de escrever no WhatsApp, né, me chamando de grosseira na forma de eu me comunicar. E todo mundo falando mal pelas costas, fazer o quê?
Faz parte. Não vou agradar todo mundo. Mesmo sendo reto e simples, falando o básico, sem querer, né, com mimimi, sem coisa, as pessoas ficam com mimimi. Então, faz parte, né? A gente faz as coisas com uma intenção para o bem, para não dar confusão, e acaba dando confusão do mesmo jeito, né? Mas tá bom, né? A gente quer esclarecer e as pessoas entendem a gente como confusão. Fazer o quê? Mas seja feita a vontade de Deus. Você falou a verdade e essas verdades, ao seu tempo, vai brilhar mais, né? Essa verdade, o seu tempo vai brilhar. Então, você fica firme no propósito divino e não cessa de caminhar nesse propósito. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia de Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 29 de outubro, volume 2. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e, ao mesmo tempo, vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus, e quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis, e também sacerdotes e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até tiveram que dizer, né, falar mal das minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade, assim como foi a vida de Jesus, né, igualzinho. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito, mas o resto não. Seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim, o que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes. Deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Então, o sacerdote, Jesus, eu entendi que Jesus estava se lamentando pelo sacerdote, desgostoso com ele, né? Porque ele acreditava no que o que Jesus, que a obra, que a Luísa é uma obra de Deus, né? A vida dela, o estado dela é uma obra de Deus. Só que Jesus estava desgostoso porque ele queria convencer todos os sacerdotes da mesma coisa. O confessor queria que todos aprovassem que o estado dela era obra de Deus. Todos, imagina, todos acreditem, realmente é uma obra de Deus, é Deus que fala com ela. Que o que ele acreditava, ele queria que todo mundo acreditasse na mesma coisa. Isso é impossível, Jesus falou, isso é impossível. Impossível porque até eu tive adversários, nem todos a falaram, realmente este é o Filho de Deus. Nem todos falaram. O que falou, negou Jesus 3 vezes. O que falou, o que falava, o que Deus, o Pedro, né, que Deus já tinha revelado. Jesus perguntar, e tu, Pedro? E ele falava, é o Messias, é o Messias. Só tu tens palavras de vida eterna. Depois ele negou 3 vezes. E aí pessoas de autoridade religiosas não concordaram com Jesus, não entenderam, não aceitaram que ele era o Filho de Deus, o Caifás, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote falou que ele blasfemou.
Então, ele teve adversários na igreja, religiosos, autoridades. E aí, se a Luísa é outro Cristo. Nós temos, todos, né, somos, viver na divina vontade é ser outro Cristo. Então, a nossa vida não vai ser diferente da de Jesus. Não vai ser diferente. Somos outro Cristo. É para ser somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se sair disso, vai sair da imitação da vida de Jesus. Se todo mundo aceitar, ai, gente, todo mundo aceitar. Se todo mundo aceitar nossos atos, realmente não vai ser Jesus vivendo em nós. Por quê? Uai, a maioria das pessoas vive na vontade humana e vê tudo de cabeça para baixo. Como que elas vão todas aceitar o que Jesus faz através de nós? Se todo mundo concordar com tudo que você fala, com tudo que você faz, é estranho. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não lê o livro do céu, não vive na santidade divina. E se é Deus que está vivendo em você, o que ele fala no livro do céu, poucos vão viver essa santidade. E aí, se todo mundo ficar batendo palma para o que você faz, se você não tiver nenhuma oposição, é estranho. Porque a gente sabe que a vontade humana vê tudo de cabeça para baixo. A gente sabe o que Deus fala da vontade humana no livro do céu, que ela é inimiga feroz da vontade divina. Ela é inimiga. Então, se é a divina vontade que está em você, é Jesus que está em você, todo mundo vai te aceitar? Vai bater palma no que você fala, vai passar a mão na sua cabeça, vai achar lindo e falar que você é uma obra de Deus, que o que está em você é Deus, que é a santidade. Todo mundo? Não vai ter como. Não vai, porque a maioria das pessoas vê humanamente as coisas, vê tudo de cabeça para baixo. A maioria das pessoas que você convive não tem a luz da divina vontade para ver as coisas. Elas vêm do humano, elas vêm com a vontade humana e ela vê de cabeça para baixo. Então a gente tem que ter consciência, né, do que Jesus está falando, gravar o que ele está falando e ver a realidade, viver numa realidade. Então vai ter oposição mesmo. E se tiver, fica feliz. Fica feliz porque tá confirmando que está no caminho certo, que é Jesus que está vivendo em você. Ele não agrada a todo mundo. Não agrada. A gente é só ver a vida dele. Né? Ele falando. Eu estava aqui estudando o vídeo da escola, aí na hora que falou assim. Que tá falando assim, que. Ai, Senhor, me ajuda. Tava falando assim. Que falar a verdade, que a gente tem que ficar firme na verdade, firme. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão perseguir mesmo, quer ver? Eu até anotei aqui. Que você tem posse da verdade. E você não vai desonrar a divina vontade e sair do seu posto. Deus é que habita em você, é Ele que está falando. É Ele que está te mostrando como as coisas devem ser. E você fala, e as pessoas não aceitam. Não aceitam. E é complicado, porque a gente não sai do posto, você não fica voltando atrás, porque as pessoas não gostam do que você falou, você vai voltar atrás. Então, gente, desculpa, eu acho que eu entendi errado. Não é bem assim as coisas. Você pode até pedir desculpa pelo jeito que você falou, assim, às vezes a pessoa ficou muito magoada, mas assim, voltar atrás do que você falou, falar, não, eu não quis dizer isso, não foi bem assim que eu disse, não foi bem assim. Voltar atrás por causa que as pessoas não aceitaram o que você falou, não é ser Jesus, né? Porque ele falou, aí na hora ele me lembrou, Jesus diante de Caifás. Como que foi? Caifás falou, te conjuro pelo Deus vivo, que você fale, você é o filho de Deus? Aí Jesus falou na vida íntima assim, que a hora que Caifás falou isso, eu te conjuro pelo Deus vivo, que você é o filho de Deus, que ele não estava querendo saber se Jesus era filho de Deus ou não era. Não era isso que ele estava querendo saber. Isso foi Jesus falou na vida íntima. Não, ele estava interessado em saber se eu era filho de Deus ou não. Ele queria que eu confessasse que eu era o filho de Deus, porque se eu confessasse, ia ser um pretexto para a condenação. Porque isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Uma pessoa falar que é filha de Deus, sendo que ela não é. Então, ele era um pretexto para ele ser condenado.
E se ele falasse que não, ia ser a zombaria, porque ele falava que era. Então, mas Jesus falou para honrar, porque ele falou: te conjuro pelo Deus vivo, para honrar o nome do Pai. E aí ele falou: eu sou o filho de Deus e vocês vão me ver nas nuvens para julgar todo mundo. Aí ele foi, rasgou as vestes e falou: blasfemou, está condenado. Então, quando a gente mantém a nossa posição, a verdade, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Vai ser condenado, vai ser perseguido, vai ser zombado, vai ser humilhado, vai ser injuriado, tudo que ele foi. Então tá tudo certo. Então querer que todo mundo aprove o estado da Luísa e aprove também tudo que você fala é impossível. Porque a gente vive a vida de Jesus. Ah, mas por que Jesus não foi? Então, assim, porque ele falava a verdade, ele é divino e o humano vê tudo contrário à vontade humana. Ela só pensa nela mesma, ela é inimiga da vontade divina. Então o homem vê tudo de cabeça para baixo. Se todo mundo entendesse tudo que Jesus fala e abraçasse tudo que ele fala, e amasse tudo que ele fala, e obedecesse tudo que ele fala, todo mundo seria santo, divino. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Ele veio justamente para redimir, para mudar essa situação. Mas tem gente que vai continuar obstinado no pecado. E vai ver tudo e vai condenar Jesus. E continua condenando Jesus até hoje. Então, o que aconteceu na vida de Jesus acontece, como ele falou na escola, a gente vive a repetição da vida dele. Então, o que ele foi condenado, perseguido, acontece hoje. Então, um padre querer, por exemplo, se acontecesse hoje, né? Isso é a mesma coisa, assim, um exemplo. Se acontecesse hoje, da gente tivesse um diretor espiritual. E aí esse diretor acreditasse realmente que a gente está vivendo na divina vontade, né? Ele acreditasse. E ele querer que todos os da paróquia dele acreditassem, isso é impossível. Impossível. Porque para aceitar, para acreditar, a pessoa tem que viver na divina vontade. Jesus fala isso. Que para aceitar, para acreditar, como ele fala, né? Não querem entender, naquele trecho que ele fala que os sacerdotes não queriam entender, não queriam aceitar essa santidade divina. E ele falou, não querem entender. Que a Luísa falou, Jesus me dá mais luz para poder explicar para o confessor essa diferença entre fazer a divina vontade e viver na divina vontade. Ele falou, não querem entender. Para entender, eles têm que querer, né? Eles têm que querer, a vontade deles tem que aderir, e eles não querem, já tem um monte de coisa na cabeça que impede. Para você entender a divina vontade, você tem que querer entender. Só vivendo na vontade divina, só tirando a pedra da sua vontade humana para entender isso. E muitos não vão entender, não vão aceitar, não vão entender isso. E a gente tem que aceitar essa realidade, né? Não aceitar essa realidade de que todos não entendem, não aceitam, é sair da vontade divina, é sair da realidade, né? Não aceitar, se a gente não aceitar. Ninguém aceita, ninguém concorda, não é todo mundo que concorda com o que eu faço, com o que Deus faz através de mim, né? Eu faço, por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, eu faço coisas que muitos não aceitam. Não é todo mundo que fala que aceita o que eu faço, que acha bonito o que eu faço. Não. Ainda mais os mais obstinados no pecado e no erro, na desordem, sai correndo de mim. Não quer nem passar lá na porta do departamento que eu trabalho, da gerência que eu trabalho, quer passar longe, saiu correndo, nunca mais voltou. Não concorda com os atos que Deus fez através de mim. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Ele que coloca a ordem, ele que é ordenado. E as pessoas não aceitam. Ainda mais os mais desordenados mais obstinados no erro. Sai correndo. E muitos não saem correndo, mas fica lá e não concorda e não vê a hora que eu saio de lá. Porque eu falo a verdade, porque Deus, através de mim, fala a verdade, corrige, não passa a mão na cabeça das pessoas, corrige quando tem que ser corrigido, fala a verdade, fala o que tem que ser falado. Muita gente lá fala, nossa, a Michelle é muito brava, muito grosseira, muito brava. Fala também, muito brava. Nossa, tem gente que
Não gosta de participar de reunião comigo. Fala que eu sou muito brava, que eu sou muito incisiva, que eu sou muito enérgica. Que quando eu tenho que falar uma coisa, eu falo, mas eu vou ficar colocando panos quentes num negócio igual falou na escola. A gente tá vivendo numa situação complicada, sem ficar passando a mão na cabeça das pessoas, a gente tem que ser firme. Muito firme. Muito firme. Então, assim, né, o que Jesus está falando aqui. Se ele quiser isso, é impossível, né? Ele falou, isto é impossível, até eu tive adversários. E isto em pessoas das mais notáveis. Então, notáveis, os mestres lá, o cara lá que era principalmente o povo do templo, os religiosos, como é que é o nome dele? Esqueci, um dos mestres lá que tinha um monte de seguidor. Não lembro não, senhor, o nome dele. Ele ficava meio assim, que acreditava, no fundo ele via que o que Jesus estava falando é verdade, mas ele não acreditou. Só depois que Jesus morreu que ele acreditou, que ele se converteu. Esqueci o nome dele. E os notáveis, o sumo sacerdote era adversário, ele que condenou Jesus. O sumo sacerdote, o Caifás. E também sacerdotes e outras dignidades tiveram que dizer sobre minhas santas obras, ficaram colocando defeito nas obras de Jesus. Nas de Jesus, que é o próprio Deus, não vai colocar no da criatura? Impossível. Até me chamar de endemoniado. Chamou o próprio Deus de demônio. Não vai chamar a gente também? Que Deus está vivendo em nós, também não vai acontecer a mesma coisa? Chamar Jesus, que é o próprio Deus, de demônio? Imagina, gente. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. A seu tempo a verdade brilhou quando Jesus estava lá na cruz, quando ele morreu. Aí brilhou a verdade, realmente. Aí tanto que o soldado falou, realmente ele era o filho de Deus, depois que ele tinha morrido. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito, mas o resto não. Não, seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Jesus não gosta disso, né? E ele falou que pode até ele lá se aconselhar com o sacerdote santo para fazer mais perfeitamente a minha vontade, para ele ter um conselho de uma pessoa santa. Isso eu permito, e é até bom, né? Ele rezar para ele conseguir instruir a Luísa realmente igualzinho Jesus quer, para ele fazer esse trabalho assim, né? Da forma que mais agrada a Deus, ele se aconselhar com outro sacerdote para saber como instruir a alma da Luísa, como ser o confessor dela, e tudo bem. Mas agora querer. E ele queria ainda manifestar coisas do interior da Luísa para outro sacerdote. Ele queria que outros concordassem, chegar fulano. Deixa eu manifestar o que se passa no interior dela, pedindo que eles aceitassem que ele manifestasse coisas do interior dela, até o que ela confessou. Isso é proibido, né? Não pode de jeito nenhum. E ele queria fazer isso para poder a pessoa ficar realmente convencida. Nossa, realmente, então acontece isso. Então era essa a intenção dele, né? Não era uma intenção reta. Então Jesus não gosta disso. Aí ele falou: o que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Querer que todo mundo concorde com o que Deus faz através de você, com o que Ele está fazendo, com o que Ele está vivendo em você, vai desviar da imitação da vida de Jesus. Então, seja reto e simples. Vê como que era a vida de Jesus e siga a vontade dele sem olhar para o lado, sem olhar para o que as pessoas pensam, sem se preocupar, sem se incomodar com o que os outros pensam. Pense de forma muito simples. Estou sendo humilhada. Jesus também foi? É a imitação da vida de Jesus. Eu falei uma coisa e teve um monte de gente que não gostou do que eu falei e me chamou de demônio. A vida de Jesus foi assim. Então seja simples. Haja retamente, né? Só reto, num caminho reto, assim. Olhando para a vontade de Deus, fazendo o que Ele quer, só o que Ele quer. Sem olhar para o que os outros pensam. Sem se preocupar.
Deixa a pessoa pensar o que quiser de você. Como eu sei que muitos pensam coisas absurdas de mim, deixa pensar o que quiser, né? Não se importa com isso, não. E todo mundo, quando Jesus vive em você, vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão te julgar, vai falar que você é um demônio, que você é uma bruxa do 71, que é ruim, ela fez isso, ela é ruim, ela chegou aqui na nossa equipe, ela é ruim, ela chegou e ela queria aplicar penalidade nas pessoas, porque a gente... Mas por que ela colocou, fez isso? Né? Por quê? Por que Deus fez isso? Estava todo mundo agindo retamente, todo mundo ordenado. Não foi assim. Então, mas assim, né? Enfim, você não se importa, você só faz o que é o correto. Faz o que é o correto. Ah, mas as pessoas vão falar mal de mim. Não importa, vai falar mal mesmo. Como a moça falou comigo. Mas você agindo assim, Michelle, outra colega minha que é gerente. Mas se você fizer assim, as pessoas não vão falar mal de você? Vai falar mal sim. Eu fui muito simples. Vai falar mal sim. Não, elas não vão só falar mal de você, não. Elas vão sair da equipe, sair correndo. Além de falar mal de você, falar que vai te processar, vai falar que vai te processar por assédio moral, vai falar isso. Elas falam isso, é assim mesmo. E elas vão sair correndo de você. Mas eu vou ficar, mas eu tenho que fazer o que é correto, não é o que é mais agradável para mim. O que vai ser mais agradável, porque fazer o que é agradável para mim e para as pessoas é passar a mão na cabeça delas, deixar elas fazer o que quiser. Fingir que eu não estou vendo o erro, o pecado, a desordem, a corrupção. Se eu fingir que eu não estou vendo, vai ficar tudo bem, ninguém vai encher meu saco, ninguém vai falar mal de mim. Mas é o que falou, né? Eu me preocupo com o que Deus pensa. Não importa se ninguém está vendo, Deus está vendo. E eu olho para Ele, eu não olho para ninguém quando eu vou fazer as coisas. Eu olho só para Deus, para a vontade dEle, retamente assim, só olhando. Meu olhar sempre está elevado para o alto, para Deus. Não no sentido assim de sempre estar olhando para Deus, para a vontade dEle. Não é para a terra. Não é para a satisfação pessoal minha e das pessoas. É para a vontade de Deus. Eu sei que Ele é a fonte de todos os bens. Que mesmo que doer nas pessoas, mas aquele ali vai ser bom. É o que é bom, é o que é o bem, é o que vai curar, é o que vai libertar, o que vai redimir, que vai curar, que vai converter, que vai mudar. É isso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus, e quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: isto é impossível. Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis e também sacerdotes e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes, dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito, mas o resto não. Seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, e que muito me desgosta. Depois me disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples,
que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Então é muito importante nesse ensinamento de Jesus, né? É bem interessante esse ensinamento, né? Porque aqui no caso o sacerdote estava incomodado, certamente estava ouvindo muita opinião contrária, desfavorável a Luísa, da convivência dele com os sacerdotes. Pode ter sido questionado muitas vezes e ele estava muito preocupado a dar resposta para esses sacerdotes, né? A, a satisfazer isso, né? Porque a virtude, ela tem essa violência mesmo. Essa violência de querer convencer o outro, de se preocupar com as oposições, né? E ficar muito preocupado quando alguém se opõe a você. É muito comum a gente ver assim, sacerdotes muito na internet. Quando tem uma oposição a eles, eles já estão lá se retratando, já estão fazendo vídeo e querendo explicar para as pessoas, convencer elas qual que foi a intenção deles, e esclarecer as coisas e deixar muito claro, pegaram meu vídeo e distorceram, pegaram um recorte e falaram tal coisa, mas não é isso, não é aquilo. Eles ficam muito vigiando os comentários, vigiando a repercussão de algo que eles falam, e muito preocupados com as oposições. Eles se preocupam muito com essa imagem, né, das coisas. E mesmo que o sacerdote tinha uma intenção de querer assim defender aquilo que ele acreditava ali também, porque ele acreditava, mas o jeito que ele queria fazer era humano. O jeito com que ele queria resolver aquilo era humano. Ele não estava entendendo, ele estava pensando humanamente. Ele estava pensando de uma forma virtuosa. Ele estava pensando de uma forma assim, com essa violência da virtude mesmo, que quer convencer, que quer esclarecer, que quer que todos concordem, que quer falar de uma forma que convença os outros, que fica muito preocupado com o resultado humano, que acha assim que o que confirma a obra de Deus é a avaliação humana. Só que aqui não é uma obra humana, não é uma santa humana. Não é uma santa que os seres humanos é que avaliam e testemunham. É obra de Deus, é divino, né? Então quem confirma o divino é o divino, não o humano. Então ele estava buscando no humano essa confirmação, no humano esse poder testemunhar a obra de Deus. Ele estava buscando esse resultado no humano, com as forças dele, de sacerdote, ao ponto até de querer expor coisas que não lhe era dado permissão por Deus para fazer, que não era certo. Seria também pegar tesouro aos porcos, seria tratar mal, né, as coisas santas de Deus, seria expor coisas que... E isso não era bacana. Jesus não estava concordando com aquilo, entendeu? Ele não queria aquilo, não estava conivente com aquilo. Então ele estava chamando a atenção do sacerdote nesse sentido, para que ele visse as coisas com os olhos dele, de Jesus, e não ver as coisas com os olhos humanos. Estava faltando ele ligar a vida de Jesus à vida da Luísa. Porque se ele liga a vida de Jesus, ele vai ver que Jesus, como Jesus está falando aqui, eu também passei por isso. As dignidades da minha época, aqueles mais notáveis, as pessoas mais notáveis da minha época, até de endemoniado me chamavam. Eu passei por oposições. Quem disse que eles concordavam que o que eu estava fazendo era de Deus? Eles falavam que minha obra era do demônio, que eu expulsava o demônio com o poder do demônio. Eles não falavam que era obra de Deus, que eu vinha de Deus. Eles falavam que eu era falso profeta, né? Então, tanta coisa que falavam de Jesus. Então, na vida de Jesus, ele teve oposição, e oposição daqueles que liam as leis, que conheciam as leis, que dizia que honrava a Deus, que estavam sempre no templo lá, fazendo suas ofertas, seus jejuns, seguindo lá os preceitos, e é por esses mesmo que Jesus mais teve oposição. Por aqueles que sabiam da promessa do Messias, que deveriam ser os que mais acolheriam. E eram os que mais eram os perseguidores. Entendeu? Mas isso não estragou a verdade, só fez a verdade triunfar cada vez mais. Você vê que a gente tem 2000 anos de igreja, a gente tem tudo que Jesus ensinou e ninguém pode ir opor-se a essa verdade, ninguém pode destruir essa verdade.
Homens, impérios passam, mas a verdade jamais. Para você ver como que ela é poderosa, isso. E essas oposições só confirmam que é de Deus. Ao contrário, às vezes a pessoa faz uma matemática, um racionalismo errado, né? Porque falta ver a vida de Jesus, falta compreender a vida de Jesus, falta compreender o que que é esse mundo, essa terra, o que que é a verdadeira recompensa, né? Então a pessoa faz uma matemática errada na cabeça dela, ela pensa assim, se tem perseguição, é sinal de que isso não é de Deus. Porque o certo é números de pessoas aplaudindo, isso é de Deus. Hoje em dia as pessoas ainda são do mesmo jeito. Elas esquecem a vida de Jesus, o sacrifício que Jesus ensinou. Ou pegue a sua cruz e siga-me, no mundo havereis de ter aflições, coragem a vencer esse mundo. Esquece a realidade do que Jesus viveu e elas pensam só na ressurreição, mas uma ressurreição aqui na terra, um triunfo aqui na terra, material e humano, né? Então, elas vão lá e falam, nossa, a live de fulano tem não sei quantas pessoas, 800 mil pessoas. Ah, então tudo é obra de Deus, porque você não está sendo muito bem avaliado assim, você está tendo muita gente seguindo, é de Deus. Aí vê o nosso grupo, né, e fala, nossa, só isso? Ah, então não é de Deus não, né? Não tem sacerdotes, pessoas de dignidades, altas dignidades acompanhando, né? Então não é de Deus não. Então onde tem multidão, onde tem número, onde tem assim muita repercussão, muita gente falando, até famosos participando, é onde as pessoas mais falam que é obra de Deus. Aí quando vê alguém no sofrimento, passando e poucas pessoas, ou qualquer realidade, já julga com aquilo ali, não é de Deus. Muita gente tem essa visão, não falo só de católicos. Tem muita gente que tem a visão de que o que é de Deus é próspero, brilha, né? Humanamente, é uma coisa que brilha, é uma coisa assim, que é só caminho aberto, facilidade, ganho, material, enfim. E que quando alguém está sofrendo, é sinal de que Deus não está com ela. Que quando alguém está passando por oposição, é sinal de que Deus não está com ela. Muitos têm essa mentalidade, muitos evangélicos têm essa mentalidade de que se a pessoa está sofrendo é porque tem um mal nela, é porque ela está pecando, é porque ela tá contra Deus. E se ela está tendo dinheiro e prosperidade é porque ela está servindo a Deus. Então, assim, o ganhar aqui na terra é sinal de Deus. O reconhecimento aqui na terra é sinal de que a obra é de Deus. Se não tiver, não é, mas é totalmente diferente, como Jesus fala, é totalmente diferente. Jesus fala, agradar todo mundo é impossível. O que o confessor está querendo é impossível. Não adianta forçar, porque quem vai aproximar vai ser escolhido por Jesus. Quem vai se aproximar desses escritos, e aí faz a verdade brilhar, porque também faz a verdade brilhar das almas. A verdade brilhar para que a alma conheça ela mesma, se ela ama a Deus ou não. Porque se ela já vê, não acredita e se opõe, mostra o quanto o coração dela é fechado. Se ela acredita e quer, mostra o quanto ela tem o coração aberto para Deus. Então, a verdade triunfa nesse sentido também, porque o livro do céu faz descobrir os corações. As verdades de Jesus faz descobrir os corações. Porque quando a pessoa ouve essa verdade e fica com raiva, se desgosta, se aborrece, faz ver a verdade do que ela é, do que ela realmente é, de como está a alma dela. E se ela ama, se ela confia, se ela acredita, quer conhecer, mostra também. Então, assim, a verdade sempre triunfa. Oposição não é trevas, assim, sabe? Porque é um sinal muito grande, né, confirmando que essa é a vida de Jesus. Se você não passa por oposições, por contrariedades, por cruzes, como vai confirmar a vida de Jesus em você? Como foi falado lá na escola, no trecho que foi colocado no grupo. É um sinal do que você vive interiormente, nessa vida com Deus. O sinal material é a vida de Jesus, são as cruzes, são as oposições, são as dificuldades. Esse é um grande sinal da verdade do que você vive. Porque você pode chegar um momento e se questionar assim, Senhor, a gente passa por esses períodos. Senhor, mas é isso mesmo? Eu estou no caminho certo? Porque parece assim, que eu estou certo e todo mundo está errado? Ou eu que estou errado e todo mundo está certo? Parece que eu sou alguém assim, contrário de todo mundo. Entendeu? Ou eu sou cega e todo mundo enxerga, ou eu vejo e ninguém mais enxerga, né?
Qual que é a verdade? Porque é muita oposição, eu falo, as pessoas não entendem, as pessoas distorcem, as pessoas ficam com mimimi, as pessoas ficam com raiva, as pessoas, sei lá, né, questionam muito e tudo. É isso mesmo? Esse é o caminho mesmo? Aí como que você fica em paz? Com ele mesmo vai te confirmar, vai falar, filha, é a minha vida. Filho, olha a minha vida, olha o que eu passei na terra. A minha vida foi um caminho aberto, com holofotes, com tapete vermelho para mim, com todo mundo vindo me servir. Não, filha, eu levei pedrada, filha. Eu levei cusparada, filha. Olha como eu fui tratado. Eu fui rejeitado até na minha pátria, nem na minha terra fui respeitado. Até eles olhavam para minha origem com desdém. Eu fui escarnecido. Eu falava e muitos me xingavam. E muitos me ouviam, mas me ouviam pelas promessas, pelas curas. Quando me viram machucado, falaram, crucifica-o, me rejeitaram. Quando me viram daquele jeito, já me julgou que eu não era Deus, porque quando eles me viram na cruz, eles pensaram, se fosse Deus, não estaria machucado, não estaria desse jeito. Eles não entenderam o meu amor, não entenderam realmente o propósito para o qual eu estava vivendo. Eu fui compreendido, eu não podia falar muitas coisas, nem para meus apóstolos, entendeu? Era eu e o Pai. Então, essa é a minha vida. Você está vivendo a minha vida, você está vivendo o meu estado, entendeu? Então, é assim mesmo, filha. Olha o que são minhas obras, eu só quero fazer o bem. Eu só fiz o bem e esse bem era mal entendido. Eu falava uma coisa e distorcia o que eu falava. Eu falo as coisas e pensam mal de mim, distorcem o que eu falo. Então, filha, se fazem isso contigo, já é um grande sinal de que estamos coligados, né? De que estamos no mesmo barco, de que estamos vivendo a mesma vida. Então, esse é o verdadeiro sinal que Jesus também queria ensinar o confessor a perceber o sinal de Deus na vida da Luísa. Sabia que no dia, o que ele estava querendo era impossível, porque estava querendo um resultado humano. Ele estava querendo convencer os homens. Ele queria todos os sacerdotes ali também acreditando, né, naquela obra. E para fazer eles acreditar, ele queria convencer eles, mostrando coisas espirituais para eles, assim, elevadas. E queria se mostrar coisas grandiosas para convencer eles, porque só eles ver a Luísa simples ali na cama, pobre coitada, esses sacerdotes olhavam ela com desprezo. Então ele queria mostrar glamour para os sacerdotes para eles acreditarem. E não é assim que Jesus quer. Jesus não pede a gente para mostrar glamour para ninguém. As pessoas veem a gente simples mesmo, às vezes lerdo, pequeno, simples mesmo na nossa vida. E a gente não fica preocupado em manifestar coisas grandiosas para que acreditem, porque a gente sabe que na divina vontade as pessoas precisam vir por amor, e não é quantidade, é qualidade. É acreditar de verdade, não é brincadeira. E quem convence é Ele, é o Espírito Santo, não somos nós. E a gente sabe que os seres humanos estão de cabeça virada. Então é claro que quando vê a gente assim, pouca gente, simples, julga que é um nada que a gente está falando ali, entendeu? Mas Jesus não está interessado em fazer a gente brilhar, não está interessado em mostrar um brilho, um glamour, porque as pessoas acreditam, porque seria muito falso, seria um interesse, seria por um interesse também muito grande pela imagem. O ser humano é muito interesseiro, por isso que Jesus faz uns milagres em uns lugares, mas com muito cuidado, e não é em todo lugar que manifesta, e quando manifesta, não é porque está maravilhoso o lugar, é porque está muito mal na fé. E mesmo assim é complicado, porque ele, né, é como se arriscasse, porque ele sabe como as pessoas são interesseiras. Aí muitas só vão pelo glamour, só vão pela aparição, só vão pelo o glamour das coisas, né? Não por um amor verdadeiro a Deus. Mas elas ficam muito presas ao externo, à ação sobrenatural, e não fazem um caminho assim interior, simples, natural, né? De ver Deus nas coisas mais simples da vida, né? Às vezes elas não conseguem, elas querem um brilho para acreditar. Então é muito difícil essa realidade. Jesus não está mais interessado nisso. Ele quer as pessoas já tem a palavra dele que é o maior
milagre que existe, né? Que é tudo que ele deixou escrito. Já tem as manifestações dele. Não quer mais o quê? Se eles não acreditam naquelas palavras, só por ver milagres extraordinários na vida da Luísa, eles vão acreditar. Isso não é amor. Isso é interesse, entendeu? Você vê que como que isso fez uma confusão com os apóstolos, né? Porque os apóstolos também ficavam assim meio que fascinados em ver os milagres de Jesus e ficaram depois nas trevas quando viu Jesus indo para a cruz, ver essa realidade, entendeu? Não viu Jesus ali poderoso, brilhante, ele fez isso uma outra vez que ele manifestou para 3 apóstolos. Uma ou 2 vezes, poucas vezes, entendeu? Porque sabia como os apóstolos eram, né? Eles nem queriam mais a vida natural, né? Eles viram ali e queriam ficar ali. Então, assim, e não é desse jeito que ele quer, ele não quer esse tipo de amor, ele não quer que as pessoas acreditem pelo brilho, pelo resultado material, pelo glamour, não é o interesse de Jesus. Isso não seria a vida dele, seria a vida da Luísa seria oposta de Jesus se fosse baseada nisso, entendeu? Então aí ele fala, isso é impossível que está querendo convencer as outras pessoas, porque é a liberdade de cada um, a gente não pode fazer violência. Até eu tive adversários, até eu que sou deusa. E isso tem pessoas das mais notáveis, e sacerdotes de outra dignidade. Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de demoniado, ainda fazem isso. Leem as coisas de Jesus e falam, né, Jesus, não. Eles têm coragem ainda de corrigir as coisas que Jesus fala. Até hoje eles não fazem isso com a palavra de Deus, distorcendo o que Jesus fala. Ah, Jesus não quis dizer isso, não. Vamos trazer para outro contexto. Entendeu? Estas oposições, mesmo com pessoas religiosas, eu que as permito. Para não achar assim que é uma coisa assim. Ai, deixa eu defender Jesus. Ele está tentando defender do jeito errado, né? Deixa eu ir lá. Não, 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 não. Essas oposições, isso não pode acontecer, jamais. Seria a mesma coisa do Pedro falando, não, Jesus, não, nunca que te pode acontecer isso, ir para a cruz. Nunca. Aí Jesus, afasta-se, Satanás, tu pensa como os homens. Então, nunca que pode acontecer, gente, faz parte, né? Isso só confirma a verdade, porque no próprio livro do céu fala dessas perseguições. Só confirma que o livro do céu é real, né? Só confirma que as palavras de Jesus é real. Entendeu? Tiveram que dizer sobre as minhas obras e até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito, para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Você vê que eles podem falar, mas nada pode mudar a palavra de Deus. Você acha que Jesus perdeu aí para a cruz? A verdade dele não brilhou? Brilhou mais e mais e mais e mais através da cruz. Brilhou mais e mais e mais, entendeu? Ele morreu para não se impor de uma forma... Ele não negou a verdade dele. Ele morreu para não se impor, entendeu? E isso não fez com que a verdade dele fosse reduzida ao pó. Jamais. Isso faz com que a verdade dele é tão maravilhosa que também na verdade dele tem o elemento de respeitar a liberdade da criatura. Porque a verdade dele é tão especial que não pode ser dada aos porcos, que não pode ser imposta, que não pode ser por quem não vai amar essa verdade. Só mostra o que ele é, o que ele disse que ele é, porque ele sempre foi amor, e na cruz ele foi o quê? Amor, ele sempre foi amor na vida dele, né? Então só glorificou mais ainda. Você acha que a palavra morreu? Olha o que aconteceu depois, olha como se espalhou, entendeu? Mesmo diante de tantas perseguições, nada não mudou. Muitas pessoas morreram por essa verdade. Para mostrar assim, né, que nada pode destruir aquilo. Quando uma alma se deixa dominar mesmo, essa verdade penetra na alma e reina no coração dela, né? Então assim, porque é algo de alma, não é algo material que você destrói. Entendeu? Então assim, ele não foi destruído. Nunca, né? Então as pessoas podem pegar a verdade e falar o que elas quiserem, mas eu vou afetar Deus com isso. Elas estão arrumando para a cabeça delas mesmas, porque a verdade será sempre verdade, entendeu? E nesses tempos de perseguição e sofrimento, faz brilhar a verdade também,
Porque quando a pessoa passa pelo fruto do que ela fez de errado, de ter ido contra essa verdade, quando elas estão vendo esse mundo e o que está acontecendo nesse mundo e que está sendo feito, aí elas falam, meu Deus, não é à toa que Jesus falou. Nossa, meu Deus, não é à toa que na palavra de Deus fala isso. Às vezes elas lembram de uma lição que elas ouviram de alguém da palavra de Deus. Elas lembram da lição de um pai, de uma mãe que disse uma verdade para elas e elas não ouviram. Aí quando elas estão no buraco, aquela verdade brilha mais ainda, porque aí elas percebem onde elas chegaram e falam, meu Deus, não é à toa que meu pai e minha mãe me avisou. Então a verdade continua triunfante e mais ainda, porque quando a pessoa vê o efeito de ter ido contra e o resultado daquilo, ela vai e fala, meu Deus do céu, quanta proteção eu recebi quando me falaram para não fazer tal coisa. E eu fiz, meu Deus do céu, esse caminho é mentiroso, realmente. Só aquela verdade que foi me dita que é o bem, que vai fazer bem para mim. Então, assim, a verdade não morreu, entendeu? A pessoa pode ter escolhido ir pelo caminho da mentira, ter ido contra aquela verdade na liberdade dela. Mas lá no fundo ela vai entender que é verdade também quando ela vê as consequências dos próprios erros delas. Então, o ser humano hoje também assistindo os frutos das suas obras perversas, o fruto do que está acontecendo, as consequências, faz com que aquela verdade, ela olhe para aquela verdade ainda com mais, porque ela não pode falar nada, entendeu? O caminho que ela viveu só trouxe ruína, entendeu? Mas aquela verdade não, entendeu? Aquela verdade só faria o bem. Entendeu? Ela não pode ir lá e falar assim, tá vendo? Se fosse verdade, eu não estaria nessa, eu que escolhi. A verdade vai triunfar, porque lá no fundo ela sabe, eu que decidi ir por esse caminho. Eu que escolhi isso, né? A verdade continua sendo verdade. Quando o Senhor fala, não faça tal coisa, tem um para quê. E ela vai perceber, nossa, não é à toa que Jesus falou para não falar. Quando ele fala isso, não é uma imposição. Tem um para quê. Olha a consequência onde eu cheguei, porque eu não ouvi a verdade. Olha para você ver, se eu tivesse ouvido a verdade, eu estaria protegida nessa situação. Então, a verdade continua triunfante. Entendeu? Então, que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos para ter luz e até para fazer o que eu quero, nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito. Um sacerdote ou outro, um aconselhamento com alguém que te reza, faz uma oração, te ajuda, te dá uma orientação, pode até permitir. Mas o resto não. Né? A pessoa enfiar a cabeça ali, querer se envolver ali, querer que todos se aprovem aquela obra, ele ia ficar totalmente ocupado do humano, ele ia querer de uma forma assim, pela força dele, sabe? Não, seriam querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria. Tá vendo? O que muito me desgosta. Jogar tesouro aos porcos. Entendeu? Porque para que você vai falar para alguém que não quer ouvir? Para que você vai brigar com alguém que não quer ouvir? E ficar ali brigando, e falando e gastando energia, né? Entendeu? É complicado. E achar que não, tem que fazer isso, porque a virtude tem essa coisa da violência, de querer convencer, né? Não adianta. Para quem não tem disposição, não adianta. Entendeu? Não é assim. Jesus não está interessado em quantidade, é que é qualidade. A luz dele, a vontade dele não é uma coisa assim, você joga para qualquer um. Você joga para quem está indisposto. Para quem até vai debochar e falar, isso é mentira, cuidado. Isso não é de Deus. Isso não sei o quê. Então, assim, você não pode, nem na sua vida. Aí eu vou lá na minha paróquia e não vou lutar lá para convencer o padre do livro do céu, nem que eu tenha que ficar horas e horas lá. Eu vou contar tudo o que acontece, tudo que a gente fala no grupo, tudo pro padre. Eu vou, nossa senhora, abrir mesmo tudo. Vou fazer um grupo lá na paróquia de pessoas, eu vou ficar falando, e não sei o quê, e vou falar com esse, com aquele, eu vou na pastoral tal e falar, e palestrar, mas eu vou fazer de tudo
para convencer as pessoas, né, de que para elas virem ler o livro do céu, que é obra de Deus. Com as minhas próprias forças eu vou fazer isso, eu vou lá na minha paróquia agora e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né, de tudo qualquer jeito, para convencer eles, para convencer os padres de divulgar na minha paróquia, né, vou dar uns testemunhos bem poderosos lá para ele, para convencer ele. Vou mandar as mensagens que eu falo aqui no grupo para as pessoas. Tudo que fala aqui no grupo nós vamos mandar. Vou contar tudo pro padre. Eu vou lá no confessionário e vou contar pro padre que eu sou hóstia viva. Vou contar pro padre que eu sou um tabernáculo vivo, que Jesus vive em mim. E vou falar isso, eu vou falar aquilo. O padre vai zombar de você. Vai fazer zombaria de Jesus. E Jesus não vai ficar feliz. E vai ser colocado. E você é que é protetora dele. Você é, de certa forma, uma zeladora dessa verdade. Então não é em qualquer lugar que vai querer que você fale. Você guarda esses bens, as 7 chaves, não no sentido de que você não vai doar, mas tem onde doar, tem a forma de doar. Mas assim, quando você sabe o valor da divina vontade, você sabe também que seria um desperdício. Certas coisas você não pode falar, porque não entenderiam a linguagem, não entendem a linguagem que nós falamos aqui. E poderiam zombar, te chamar de louca, te mandar o seu marido te internar. O padre poderia falar assim: você é uma soberba de alto grau, maluca? Tá? Tá querendo ser melhor que a Eucaristia ali no altar? Para você, tá? Né? E vai te xingar. Então, assim, não é desse jeito, não é do seu jeito. Não é pela sua força, não é como você vai divulgar a vontade de Deus, é como Jesus te coloca para divulgar, e Ele vai te pedir para divulgar entre aqueles que estão experimentando mesmo, que estão lendo o livro do céu, que falam a mesma língua. É nos meios que Ele já deu de liberdade, que é na rede social sua, entendeu? A gente nem vai de canal em canal, entrando em contato com as pessoas e jogando nada para elas, né? Você vê que a gente não faz isso, é dentro da nossa cerco, onde Jesus nos colocou entre nós. Aí você deixa de amar e doar aqui para ficar doando lá fora, para as pessoas que não estão nem aí. Aí fala, mas eu tenho que falar com meu familiar, com meu marido, com meu vizinho, com fulano de tal, contar tudo para eles, eles não vão entender. E aí você deixa de doar aqui. E você acha que está sendo, nossa, eu estou vivendo a divina vontade, eu estou divulgando o livro do céu, está aí desperdiçando. Porque aqui é o lugar, tem um lugar certo para você lançar semente. Quem distribui esse bem para as almas, que leva para as almas purgantes, para os bem-aventurados, e joga também na terra para quem tem disposição, quem faz isso é Deus, não é o seu trabalho. É Ele que vai agir, é Ele que move. Não somos nós, né? Então, o que eu quero de ti é um obrar reto e simples. Seja reto e simples, dentro daquilo que eu te coloquei para fazer. E seja simples, clara, sincera sempre, né? E do pró e contra das criaturas, não te preocupes. Sempre vai ter oposição. Porque as pessoas não guardam a verdade, as pessoas é mimimi. Deixa elas pensar como queiram, sem você ficar lá rebatendo elas, né? Contra-atacando elas, né? Sem você ficar querendo rebatê-las. Deixa elas pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo disso. Pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer se desviar-se da imitação da minha vida. Então isso é o humano. Quando você faz muita questão de que todos sejam favoráveis, é o ser humano, é uma paixão. Mas é um amor que eu tenho muito grande pela verdade. Eu quero muito que as pessoas acreditem. É um amor que eu tenho muito grande pela verdade e tal. Eu quero muito, né, que todo mundo realmente seja convencido disso, né? Acredite, eu já vivi isso. Eu queria muito enfiar isso na cabeça do meu marido. Por um amor muito grande mesmo também ao meu marido, que eu queria na divina vontade. Mas aí Jesus foi me mostrando que não era dessa forma. Que não adianta, que era Ele que chama, né? Ele que chama, e chama aquele que tem disposição, e que seriam poucos nesses tempos mesmo que teriam disposição. A gente vê que são poucos. E que não adianta, a pessoa individualmente tem que fazer o seu caminho. Ela tem que querer dar a resposta pessoal dela. Não é uma coisa que responde por você responde por elas. O livro do céu não é assim. A divina vontade
A divina vontade não é assim, uma coisa que você responde pelos outros. É uma resposta pessoal de cada um. Então, não tinha como o confessor ficar com essa preocupação. Isso é humano. É humano, tá? Entendeu? Por mais santo que pareça, mas é uma violência do humano, nem a paixão, você não pode ter uma certa paixão pela verdade nesse sentido, do jeito que você quer convencer com a espada, sei lá, né? Não é desse jeito, né? Então, assim, por mais que a gente ficasse, eu queria pôr esses conhecimentos na cabeça de cada pessoa da Terra. Você tem uma intenção, assim, de querer que todos vivam isso, mas ao mesmo tempo tem um equilíbrio, né? Ele te coloca numa consciência muito clara, filha. Você gostaria de uma realidade em que eu forçasse as pessoas apertando o botão e todos sendo favoráveis, mas sem a vontade delas sendo colocada de verdade ali, com a consciência, com a intenção verdadeira, reta, entendeu? Você gostaria que eu criasse mesmo que eu dissesse para você, filha, é mentira, tá? Elas não estão de coração, mas para te deixar feliz, eu vou apertar esse botão agora e todas vão vir. Mesmo que não seja verdade, vão fingir que é. Você gostaria dessa realidade, filha, sabendo o preço que tem que pagar, né? O amor que tem que ter, o quanto tem que estudar, e se esforçar, e se dedicar. Você viu o caminho que você tem que fazer para compreender o quanto você tem que se atropelar, se sacrificar, pôr amor, consciência nisso que você está vivendo. Você percebe assim quanta coisa você tem que deixar de lado, para trás, quanta renúncia, quanta martírio da atenção que tem que ser feito, né? E você vai percebendo por que eu tenho que fazer isso, né? O quanto isso é importante, você percebe na sua própria alma. Você pode falar que ama a vontade divina mesmo, mas não é só porque eu falo para você amar a vontade divina, né? Você vai percebendo o quanto você também está amando ela de verdade por tanto preço que você já pagou de sacrifício e que você está disposta a pagar de verdade. E foi uma coisa que você mesmo, foi algo voluntário. Você teve a felicidade de ser voluntária nisso, de fazer isso voluntariamente e de perceber o bem que é esse viver voluntariamente. Você se sente livre, não se sente? Mas aí você ama as pessoas de qual forma, né? Você quer elas fazendo isso, mas sem esse processo que você fez? Você acha assim que você vai poder dizer claramente que elas estão vivendo da mesma forma que você está vivendo? Você vai se sentir bem, sabendo que no fundo elas estão inconscientes, meio que sendo forçadas a pensar daquela forma, a viver daquela forma? Aí você vai ficar, não, Jesus, eu não quero. Eu não quero dessa forma, eu quero do seu jeito. Eu sei que a vontade divina tem que ter muito amor para viver ela. E tem porquê, é justo. É justo, Senhor. Mentira não entra na divina vontade, é uma sinceridade, é uma verdade, honestidade. Ninguém aqui está obrigado, ninguém aqui está amarrado. É uma coisa muito voluntária, o amor voluntário. O Senhor não gosta do amor forçado. O Senhor falou no livro do céu. E eu sei, porque eu me sentiria violentada agora se eu soubesse que eu fui forçada. E eu não me sinto. Eu me sinto muito amada e livre. Porque eu posso também confirmar na minha vida que eu estou aqui por amor a Ti. Entendeu? E paguei o preço, estou pagando o preço para isso de verdade, com consciência. Ninguém está me obrigando a ficar aqui. Eu sou livre para sair a hora que eu quiser. Então, as pessoas também têm esse direito, Senhor. Eu acho justo, porque eu acho que o Senhor não merece falsidade, né? Eu entendo que esse amor com que nós somos criados por Senhor não é uma coisa mecânica de um robô para o seu Criador, mas é de filho com pai, filhos que têm inteligência, memória e vontade, pessoas conscientes, e que não teria valor nenhum para o Senhor atos inconscientes, atos feitos de má vontade, sem verdade. Não tem valor, não tem, porque o Senhor não fez o mundo de má vontade, o Senhor não faz as coisas com má vontade, o Senhor faz as coisas e se doa por amor, ninguém te obriga a fazer isso. Então, o Senhor quer os seus filhos no mesmo nível, e isso é um amor muito grande, de dar liberdade para os seus filhos. Eu não quero tirar o Senhor do seu direito de criar os seus filhos como o Senhor deseja. Eu acho que é o seu direito de criar e desenvolver uma intimidade do jeito que o Senhor deseja. O Senhor não está se relacionando com a inteligência artificial, com máquina. O Senhor está se relacionando com filhos, com pessoas criadas por ti, com consciência.
Então, não é uma vida assim, né? Então, eu entendo, mas você vai ser favorável com a forma de Deus. Então, você não vai ver amor mais numa violência, né? Essa violência não vai ser um amor para você. Você vai preferir não morrer para não se impor. Você, né? Assume a culpa, assume a realidade, assume que as pessoas às vezes não vão te ouvir, né? Mas você prefere a realidade do que a mentira, né? Você prefere essa realidade. É, então é o imitar a vida de Jesus. É só perceber a vida de Jesus, querer que todos sejam favoráveis, agir para que todos sejam favoráveis. Eu vou fazer de tudo para que meu marido seja favorável, de que meu marido leia o livro do céu, acredite também, né? Eu estou desviando da imitação da vida de Jesus, que é aqueles mais próximos dele também. O povo difícil, o povo da terra, da própria terra. O povo mais incrédulo que ele encontrou era aqueles mais próximos dele. Hoje Jesus encontra posição nos mais próximos dele, porque ele fala que os mais próximos dele são os católicos. Então, ele encontra posição nos religiosos, nos que doam a vida, que fala que se consagraram a Deus, e que estão aí, ó, se opondo aí, que estão lendo outras coisas, que gostam mais de outras coisas, que não tem interesse em ler o livro do céu, que não tem interesse nas verdades de Jesus, que ficam só no São Tomás de Aquino, ou que ficam só nos livros de psicologia, que hoje em dia estão muito interessados nessa área mais humana, né, do humano mesmo, né, das ciências humanas. Então, assim, olha o tanto de oposição que Jesus encontra hoje. Cadê os católicos? Entendeu? Então, assim, então eles querem o que é mais favorável, o que é mais aceito. Eles buscam aquelas coisas que são mais aceitas pelas pessoas, porque aí isso aqui é muito lido, esse livro é muito lido, então ele é melhor. Então, assim, eles buscam resultados humanos, estão lá fora e não estão aqui. Então, é a imitação da vida de Jesus. Então, quando a gente passa as coisas com os próximos, estamos também passando as dores de Jesus. Estamos vivendo na nossa vida, externamente também, os sinais da vida de Jesus, que também sofreu esses pobres, confusões, descrença. Quando você sofre por ver que os seus mesmo não querem ler o livro do céu, você vive o que Jesus viveu também, porque ele foi desprezado pelos mais próximos, aqueles mais próximos ao seu coração, entendeu? Então, para você ver como as coisas são, e você vive a realidade da divina vontade. Qual que é a realidade da divina vontade? 6.000 anos. E mais pior nesses tempos, entendeu? É a mesma realidade, entendeu? Não está sendo reconhecida, não está sendo amada. Entendeu? Porque as pessoas estão procurando o que é mais favorável aos seus olhos, o que tem mais multidões lendo, vendo, falando. O que os padres estão falando hoje. Fala-se da Santa Teresinha, vamos ler Santa Teresinha. Fala de Santa Teresa d'Ávila, vamos ler Santa Teresa d'Ávila. Fala desse caminho, vamos lá ver esse caminho. Entendeu? Vamos lá pagar os cursos dele e ver o que eles estão falando. Entendeu? Então, a divina vontade é desprezada também. A divina vontade é um bem universal, mas ela é desprezada, entendeu? Então, você também, você tem um bem enorme dentro de você que você gostaria de falar para todo mundo, né? Uma vida enorme, mas você fica na mesma situação, né? Então, e fala onde pode ser falada, igual a vontade de Deus, onde que ela está tendo voz e vez? Onde ela está podendo ser falada, narrada aqui, por poucas pessoas. Mas a gente não fica olhando o número, porque a gente vê universalmente o bem que está sendo desenvolvido. Era o que Jesus fazia. Jesus falava, eu não prestava atenção nos... ai, meu Deus. Nos machucados, nas cruzes, nos espinhos, como é que chama? Nos cravos. Eu não prestava atenção nisso, eu prestava atenção nos frutos. E que aquilo está sendo gerado que não é só naquele momento. Você vive a mesma coisa, vendo além. Amém? Não é procurando ver resultados aos seus olhos humanos. Isso é pobre. Você vê tudo pela dimensão universal.
pela dimensão divina, entendeu?